Marcos Vinícius de Carvalho Ribeiro, que é a governadora assistente da área 5, a Celi, que é a secretária dos Rotary Clubes de Blumenau, o companheiro Nonci Santos, do Rotary Clube Porto Alegre São João, a Roseli Heisenbach, convidada do nosso presidente Paulo, a Rosane, também convidada da Roseli, seriam os que eu tenho anotado. Sejam todos bem-vindos, espero que se sintam bem em nosso meio. E nessa semana não temos nenhuma data comemorativa de companheiros, apenas reforçando o nosso lema, Rotary abrindo oportunidades. Obrigada, repasso a palavra ao companheiro Paulo. Bom, boa noite, pessoal. Dentro do lema do Rotary, que o Rotary abre oportunidades, eu acho que essa festiva que a gente está fazendo hoje já é uma imagem dessa oportunidade. Independente do problema que estamos vivendo, ela abriu uma oportunidade, por exemplo, esta reunião que a gente está fazendo, esse tipo de reunião, uma festiva, onde cada um pode beber uma presencial, nem todos podem, que depois vão ter que dirigir, então já é uma coisa diferente, já é uma oportunidade que a gente está tendo. E uma outra é de a gente ter um palestrante que em outra situação talvez não pudesse vir, porque ele mora em São Paulo. Então nós temos um palestrante de São Paulo, nós temos um participante que eu vi ali de Porto Alegre, então é muito amplo esse modo que a gente está vivendo agora. É um pouco estranho, mas é uma oportunidade. Então, para a gente não perder muito tempo, eu vou fazer um breve resumo do currículo do nosso palestrante, até um determinado pedaço, depois ele complementa. Então, o Luiz Henrique, ele é natural de Itajaí, aqui do ladinho, e eu vou falar um pouquinho de onde ele estudou, porque muitas pessoas vão se identificar, já que tem gente de outros lugares. Ele nasceu em Itajaí, fez o ginásio no Colégio Catarinense em Florianópolis, depois o segundo grau foi na Escola Técnica Tupi, em Joinville, e fez engenharia eletrônica na FEI, Faculdade de Engenharia Industrial em São Bernardo do Campo, São Paulo. E desde daquela época ele mora em São Paulo, é casado há 45 anos com a mesma mulher, bater palmas para ela e para ele, com a Maria Silvia. Tem duas filhas que são, as duas de cozinhar, são gourmet, cozinham muito bem, fazem eventos, fazem tudo, e um filho que é engenheiro mecânico. Então, a primeira coisa que ele me perguntou é o nível de entendimento de quem ia participar dessa festiva. Como eu não conheço, assim, nunca conversei sobre vinho, sobre a maioria das pessoas, eu não quis dizer para ele que eles tinham mais ou menos o nível de conhecimento que eu tenho. Porque daí, como ele sabe que eu não entendo nada de vinho, ele ia ter que começar explicando o que é uma uva. Então, acho que seria menosprezar os demais que estão participando. Então, eu penso que deve ter um ou outro que entende um pouco mais, que estudou um pouco mais de vinho, mas a maioria deve ser que nem eu, assim, gosta de beber um vinho e consegue identificar pelo gosto o que é bom, o que agrada, o que não agrada. Então, eu pedi para ele conversar alguma coisa mais básica, mais a nível de conhecimento. E o Luiz Henrique, ele trabalhou até se aposentar na Eletropaulo e, quando se aposentou, como gostava muito de viajar e tomar vinho, ele começou a buscar mais conhecimento nessa área e hoje ele dá palestra de vinho, volta e meia ele dá uma palestra de vinho. Então, eu gostaria de passar a palavra para o Henrique e que ele complementasse essa parte de vinho, do que ele tem de experiência, do que ele já viu, e complementasse o currículo dele a partir da hora que ele começou a buscar mais conhecimento de vinho. Vamos aí, mas eu estou tentando... Presidente, gostaria de sugerir que os outros demais participantes fechassem o microfone, porque está dando interferência. Nossa, tem bastante gente. Deixa eu ver se tem alguém de edição. Presidente, pode começar? Como é que... Não, pode começar.
A bola está contigo. Eu pediria que todo mundo fechasse seus microfones para não ter muita interferência. Luiz Henrique, Ana Cláudia e Edna tem que é abrir contigo, pode ir. a câmera. Bom, pessoal, boa noite para todo mundo. O Boa Paulo noite. já fez uma prévia apresentação e eu queria dizer a vocês da minha satisfação daqui de São Paulo e estar falando com meus conterrâneos, né? Blumenau também é a minha cidade, né? A família da minha mãe é toda de Blumenau, né? E só para complementar o que ele falou, eu então me formei em engenharia, trabalhei a vida toda como engenheiro. Depois, quando eu me aposentei, eu resolvi fazer o que eu mais gostava, que era beber vinho, estudar de vinho, né? Então, eu fui pedir emprego no supermercado Pão de Açúcar, né? Que era um grande importador de vinhos, para poder conhecer melhor, vamos dizer assim, o público de vinhos, tal, o relacionamento que o Pão de Açúcar tinha com todos os importadores, né? Como um grande importador, né? Então isso foi muito importante para mim. Depois eu saí do Pão de Açúcar e, a convite do Adolar Herman, que é o dono da Decanter, eu fui trabalhar na Decanter, primeiro como vendedor, depois como consultor. Como vendedor eu não dei muito bem, porque vendedor é para gente moça. Então, depois ele me propôs a trabalhar com a cultura do vinho, aí eu achei bem mais interessante, não é? E a gente hoje, eu falei com o Paulo, e a gente resolveu, eu sugeri a ele que a gente elegesse um tema e começasse pela França, né? Que seria, vamos dizer assim, junto com a Itália, são os dois países mais importantes de vinho no mundo, são os dois maiores produtores, né? E como a França talvez seja mais familiar para a gente, né? E mais fácil, aspecto do vinho, né? Então, está dando alguma diferença. Bom, então, nós escolhemos a França, né, como sendo, hoje em dia, na situação atual, a França é, vamos dizer, o segundo maior produtor de vinhos do mundo, não é? Então, eu vou dar só uma ideia do mercado mundial para vocês, só para situar, né? E depois a gente vai falar sobre a França, né? Então, hoje, o maior produtor é a Itália, que produz 4,7 bilhões de litros ano. Depois vem a França com 4,2 bilhões de litros ano, é muita coisa. Depois vem a Espanha com 3,3 bilhões de litros de vinhos ano. E esses três países, eles produzem praticamente 50% do vinho mundial. Então, eles são grandes produtores, né? Em termos de consumo, né? Consumo per capita, isso também é importante, né? Aí Portugal vem em primeiro lugar, quer dizer, cada português consome, em média, 57 litros de vinho por ano. A França, cada habitante consome, em média, 50 litros por ano. A Itália, 43 litros por ano. E aí por aí vai. Aí nós chegamos no Brasil, né, onde a gente consome 2 litros de vinho por ano. Aqui no Brasil nós temos dois grandes concorrentes, né, do vinho, que é a cerveja e a cachaça, né? E temos um adversário que é o clima, não é? Então, no clima quente, no clima tropical, no Brasil, talvez seja mais confortável beber cerveja do que beber vinho. Mas isso aí está mudando, bastante. Em termos de área de vinhedo, né, a Espanha tem o maior vinhedo do mundo, né? Depois, pasmem vocês, em segundo lugar vem a China, com o segundo maior vinhedo do mundo. Não sei se vocês já ouviram falar que a China fabrica vinho. Ela fabrica. Depois, em terceiro, vem a França.
Então, isso aí só para situar vocês em termos de mundo. Um outro dado importante também é que a Europa produz 2/3 do vinho produzido no mundo. Aqui nas Américas são 20%, mais ou menos. Tá? Aí o resto é bem menos. Não é? Então, uma outra coisa importante também seria, vamos dizer assim, falar um pouquinho da história do vinho na França, né? Para saber de onde veio esse negócio, quando é que começou isso. Né? Então, começou muito cedo lá. Né? Por exemplo, a Marseille, que é uma das cidades principais da Provence, que está no Mediterrâneo, ela foi fundada pelos gregos, quer dizer, é anterior aos romanos. Não é? A cidade de Narbonne, que está um pouquinho para o lado, vamos dizer assim, a oeste da França, perto da Espanha, foi a primeira colônia romana na França. Né? E essas duas cidades, hoje em dia, elas fazem parte de uma região muito importante de vinho, que chama-se Languedoc-Roussillon. Né? Então, é muito importante também falar mais alguma coisa, deixa eu ver. Uma outra coisa que é importante é a França na Idade Média. Né? A Idade Média ela foi do ano 500 até o ano 1500. Né? Então, nessa época, a igreja ela tinha uma força muito grande. Né? Por exemplo, o bispo, na época, ele era o dono da cidade. Né? Ele normalmente era vinicultor. Né? Então, ele tinha que manter os vinhedos em torno da cidade dele, para poder fabricar vinho para a missa e para poder fabricar vinho para oferecer para os visitantes. Né? Então, aí apareceram os mosteiros, as abadias, tal, que é tudo da época, é coisa, por exemplo, a abadia de Cluny do ano de 910, a abadia do Clos de Vougeot, que é o mais conhecido hoje em dia, depois nós vamos chegar lá, é de 1336, e por aí vai. Então, nós temos aqui muita coisa em termos de história. Mas, se a gente for falar só de história da França, daí ela se confunde com a história da humanidade. Né? Então, vamos começar pela França e vamos colocar para vocês como é que é a França aí. Né? Então, agora eu vou compartilhar um mapa da França para vocês terem uma ideia. Vamos por aqui. Como é que está aqui? Não está entrando aqui. Compartilhar a tela. Tá. Bom, pessoal, vocês estão vendo aí então o mapa da França, não? Sim. Então tá. Então vamos lá. Só para vocês terem uma situação, eu acho que grande parte conhece a França, ou né? pelo menos tem familiaridade com a França, né? Então nós temos aqui no sul da França, aqui onde você tem essa cordilheira de montanhas, aqui você tem o limite com a Espanha. Né? Aqui nessa região nós temos limite com a Itália, nós temos limite com a Alemanha, nós temos limite com a Bélgica, enfim, aí são vários países que tem aqui. O Luxemburgo está por aqui. Né? As principais cidades da França, tem Paris aqui, né, que está mais ao norte. Depois nós temos outra cidade importante que eu falei para vocês, que é Marseille, que está mais ou menos nessa região aqui. Nós temos Nice, que está na Côte d'Azur, mais ou menos nessa localização. Temos Bordeaux, que é uma grande cidade e é uma grande região vinícola. Né? Depois nós temos aqui, no final do Beaujolais, nós temos a cidade de Lyon. E aqui, quase no Mediterrâneo, nós temos a cidade de Avignon. Tá? Então, eu vou começar a falar para vocês sobre as 2 ou as 3 regiões que eu julgo mais importante, que é Bordeaux, né? Cuja principal cidade é a cidade de Bordeaux. Né? Depois nós vamos falar um pouco sobre a Borgonha, né? Cuja principal cidade, vamos dizer, seria Dijon, que está aqui no norte. Tá certo? E vamos falar um pouco da Champagne também, que é uma região importante. Né? Aí nós temos a cidade de Reims
e de Épernay. Então, eu vou começar com vocês aqui agora com com Bordeaux. Como é que faz aqui? Aqui. Então, aqui é um mapa mais detalhado de Bordeaux. Uma outra coisa que eu queria combinar com vocês, eu vou conversando aqui, mas se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma curiosidade, se tiver ao meu alcance, vocês podem perguntar e a gente já vai respondendo, tá? Porque senão fica meio maçante só eu falar, mostrar mapa, né? Uma outra coisa importante também, a gente, para estudar a França, para estudar a Itália, a Espanha, Portugal, a gente tem que estudar um pouquinho de geografia. É muito importante a geografia. Até porque, vamos dizer assim, os vinhos franceses, você sempre relaciona o vinho a uma região, não é? Você sempre fala, vamos dizer, eu vou tomar um Bordeaux, eu não vou tomar um Cabernet Sauvignon da região de Bordeaux, né? Eu vou tomar um Borgonha, eu não vou tomar um Pinot Noir da região da Borgonha. Então, a gente sempre cita as regiões, tá certo? Eu vou falar para uma região mais que está crescendo muito, eu vou tomar um Languedoc, eu não vou tomar um Shiraz do Languedoc, tá certo? Então, vamos começar aqui pela região de Bordeaux, né? Essa região de Bordeaux, ela é uma região, vamos dizer assim, é o segundo maior produtor de vinhos da França. Hoje em dia, o maior produtor de vinhos da França é o Languedoc, que está lá no sul da França, na região lá do, vamos dizer assim, próximo da Espanha, vamos dizer assim, onde tem a cidade principal, assim, mais importante seria Marseille. Então, vamos começar aqui por Bordeaux. Bordeaux, nós temos aqui, ele está, vocês têm um mapinha da França aqui, ele está bem no lado, vamos dizer assim, oeste, do país, não é? Aí nós temos aqui um rio, o Gironde, que tem dois afluentes, é o Garonne e o Dordogne. E todas as regiões vinícolas de Bordeaux giram em torno dessa... Entendo que o teu vai para a reunião do Zoom e fica deitado na cama no sofá. O que está falando aí? Bom, pessoal, então aqui vamos começar só, eu vou dar uma geral. Quais são as uvas, vamos dizer assim, cultivadas nessa região de Bordeaux? Aí nós temos a Cabernet Sauvignon, nós temos a Merlot, nós temos a Malbec, temos a Cabernet Franc e temos a Petit Verdot, não é? Então, essas, vamos dizer assim, essas uvas aqui, elas, vamos dizer, a Cabernet Sauvignon, a gente fala que é uma uva autóctona da região de Bordeaux. Quando a gente fala autóctona, a gente fala natural de, tá certo? Então, aqui, nesse lado aqui, no lado esquerdo, vamos dizer assim, desse estuário aqui, nós temos a região do Médoc, que é toda essa região aqui. Aí, dentro da região do Médoc, né, onde a Cabernet Sauvignon predomina, né, e onde todos os vinhos eles são feitos de Cabernet Sauvignon, de Merlot, de Cabernet Franc e de Petit Verdot. Então, são todos os vinhos que a gente define como vinhos de assemblagem, né? Então, às vezes, as pessoas dizem, não, mas o vinho que mistura uva talvez seja um vinho inferior. Não é. Normalmente, você tem uma assemblagem e aí você consegue manusear melhor o vinho, tá certo? Então, por exemplo, nessa região aqui, eu pego aqui, por exemplo, eu começo aqui com Saint-Estèphe, está mais ao norte, depois vem Pauillac, Saint-Julien, aí do lado aqui tem Listrac e Moulins, aqui tem o Margaux. Então, essas são as principais regiões vinícolas do Médoc, tá certo? Então, aqui prepondera a Cabernet Sauvignon, ela entra, vamos dizer assim, normalmente em 60% no assemblagem, 60%, 70%, 65%.
Aí eles colocam um pouco de Cabernet Franc para dar que ela faz um meio de campo entre a Cabernet Sauvignon e a Merlot. A Cabernet Sauvignon é uma uva muito tânica, ela é aquela uva que tem pegada na lateral da língua, ela tem muito tanino. Então, eles misturam um pouquinho da Merlot, que ela tem muita estrutura, mas ela é suave, ela é aveludada, tá certo? E aí eles conseguem fazer um vinho, vamos dizer assim, muito equilibrado. Então, os grandes vinhos dessa região aqui são famosos no mundo inteiro, tá? E existe na França toda uma legislação, tá certo? Que são as apelações de origine, tá certo? Então eu tenho são as AOPs, né, que é a apelação de origine protégée. Depois eu venho uma classificação mais baixa, que são os vinhos de país, que é a indicação geográfica típica, né? E depois eu tenho o vinho de table. O sistema de AOP ele domina mais ou menos quase 60% da produção de vinhos da França, né? Então, e essa legislação ela é nacional. Agora, cada região tem uma legislação, além da nacional, tem uma legislação específica. E Bordeaux, principalmente, ela prima pelo excesso de legislação, né? Então, só para vocês terem uma ideia, nessa região aqui, principalmente Pauillac, onde estão os grandes vinhos, em 1855 houve uma feira universal em Paris, onde se expõem vários produtos, e o pessoal convocou o pessoal de Bordeaux e disse: olha, vocês precisam apresentar aí uns vinhos bons lá. Então, os negociantes, os proprietários, escolheram uma série de vinhos para apresentar nessa exposição em Paris, em 1855. Né? Então, eles fizeram 5 classificações, né, de Grand Cru, né? Os Premier Grand Cru, os Second Grand Cru, Troisième Grand Cru, 4e, 5e. Né? E mandaram lá para Paris. E os vinhos fizeram muito sucesso. E essa classificação ela vigora até hoje, né? Então, hoje, se vocês pegarem um grande vinho de Bordeaux, ele tem lá Premier Grand Cru Classé, tá certo? Troisième Grand Cru Classé, né? Que é dessa classificação de 1855. E aí foram classificados, aí só para vocês terem uma ideia, só para isso aí depois deu uma confusão mais tarde. Deixa eu ver se eu acho aqui na minha colinha. Eles classificaram aqui 5 produtores como Premier Cru, 14 produtores como Second Cru, mais 14 como Troisième, 10 como 4M e 18 como 5M. Só que isso aí em 1855. E ninguém mais entrou nisso aí, tá certo? Eles só abriram uma exceção, que foi para o Chateau Mouton Rothschild, e daí houve um decreto presidencial dizendo: olha, esse aqui pode entrar como Premier Cru. E aí surgiu, vamos dizer assim, outras vinícolas foram surgindo, tal, e o pessoal dizia: e nós, como é que ficamos? Né? E aí eles criaram, em 1932, uma outra classificação, que é de Cru Bourgeois, que aí entraram a turma que não pôde entrar na classificação de 1855. Né? Então, aí também ela tem várias, vamos dizer assim, critérios, tá certo? Legislação para obedecer. Outra coisa aqui. Dentro dessa classificação, eles hoje têm o Cru Bourgeois excepcional, o Cru Bourgeois superior e os Cru Bourgeois. Eu estou falando isso só para mostrar a vocês o quanto é complicada essa legislação. Né? Então, a Bordeaux, isso aqui é uma classificação só dessa região aqui, que é do lado esquerdo do rio, na margem esquerda. Se você pula aqui para o lado direito, a rive droite, vamos dizer assim, aí você vai ter o Pomerol, o Lalande Pomerol, você vai ter Saint-Emilion, aí já prepondera a Merlot. Tá certo? Então, a maioria dos Saint-Emilion,
dos Pomerol, eles são, a uva principal é a Merlot. E eles usam um pouquinho de Cabernet Franc. Aí o que acontece? Você tem um vinho menos tânico e um vinho mais aveludado. E aqui tem grandes vinhos, né? Tem grandes vinhos aqui. Aí depois você tem, no entorno de Saint-Émilion, você tem várias regiões, né? Côte de France, Côte de Castillon, que giram em torno tudo à base de Merlot, tá certo? Aí você vai... Eu estou falando um pouquinho rápido, se vocês tiverem alguma coisa, se achar que eu estou complicando, vocês, por favor, perguntem, né? Aí você tem uma outra região aqui, que é entre esses dois rios, entre o Garonne e o Dordogne. Então, essa região chama-se Entre-deux-Mers. E nessa região, Entre-deux-Mers, é uma região de terra mais barata, de terra menos nobre. Então, aqui você tem vinhos bons, mas não tão bons quanto essa região e quanto essa, e vinhos muito mais baratos, tá certo? E hoje em dia a França se utiliza muito disso, porque os caras não podem trabalhar só aqui com Chateau Margaux ou com Chateau Lafite Rothschild ou Latour, que é tudo vinho que custa até barato, 10, 12, 15 mil reais uma garrafa, né? Então é um negócio que não tem limite, né? E aí nessa região então você tem vinhos mais baratos. Quando você chega aqui nessa pontinha aqui, você tem uma região muito importante, que é uma região de vinhos de sobremesa, vinhos doces. Então a região mais famosa aqui é a região de Sauternes. Sauternes é um vinho extremamente doce, não é? E a gente fala que é um vinho botrytisado. Ou seja, o que é um vinho botrytisado? É um vinho que foi uma uva que foi atingida pela Botrytis cinerea, que é um fungo que, quando a uva está super madura, ela passou do ponto de maturação, ele vem lá e dá uma beliscada nela e apodrece a uva. E aí a uva, depois de podre, que eles chamam de podridão nobre, aí que ela é vinificada. Então, a colheita nessa região aqui, ela não é feita cacho a cacho, ela é feita bago a bago, acreditem vocês. Então, eles pegam um cacho de uva, tem lá 5 baguinhos podres, daí eles colhem lá. No dia seguinte, tem mais um pouquinho, eles colhem mais um pouquinho. E aí, depois, eles vão vinificar isso aí. Então, dá para vocês terem uma ideia de quanto custa um vinho desse, né? E lá, o vinho mais famoso lá é o Chateau d'Yquem, que ele está na classificação de 1855, junto com o pessoal aqui do Médoc. Aqui são vinhos deliciosos. Daí você tem Sauternes mais famoso, você tem Barsac, daí são vinhos de sobremesa um pouco mais em conta. Aqui do outro lado do rio você tem Saint-Croix-du-Mont, que são vinhos mais em conta, mas também no mesmo esquema, né? Então, e aqui você tem uma outra região também, que aí já está na margem esquerda do Garonne, próximo da cidade de Bordeaux, que é a região do Grave e a região do Pessac, né? Aqui se produz bons vinhos também. Então, é um negócio muito amplo, né? Só para mais complementar, as uvas brancas, porque o Sauternes é um vinho feito de uvas brancas, né? Então, eles usam a Sauvignon Blanc, a Semillon e a Muscadet, que é a Moscatel, né? Então, eles fazem esse vinho aqui, que é feito de uvas podres, tá certo? Que é a pourriture noble, que eles chamam na França. Então, basicamente, Bordeaux, assim, numa pincelada muito rápida, é isso aí. Está tudo bem até aqui? Vocês estão com alguma dúvida, alguma coisa? Tem alguma curiosidade? Senão a gente continua. A Pinot Noir é de que região? A Pinot Noir é da Borgonha. Quando eu vou falar da Borgonha, eu vou falar da Pinot Noir. E outra coisa, só aproveitando, se um produtor resolver plantar Pinot Noir na região de Bordeaux, eu não digo que ele vai preso, mas ele é processado. Porque aqui não pode plantar Pinot Noir. Como também, se um produtor de Bordeaux, de Cabernet Sauvignon, for querer plantar Cabernet na região da Borgonha, a turma não deixa. A legislação ela é muito rígida na França, né? Ike,
Oi. Essa classificação ali, 1855, mas Ah. Bordeaux já era famosa, pelo jeito, porque o Thomas Jefferson, quando foi para Paris, era embaixador americano, 1780, por ali. Sim. Todo ano ele ia a Bordeaux comprar vinhos. Diz que Não, ele ia a Bordeaux comprar, e ele, de certa forma, é que introduziu o bom vinho nos Estados Unidos. Sim. Os Estados Unidos tinha ele muita era um conhecedor. lá. Né? Ele foi era um conhecedor. Ele é um profundo conhecedor. Né? E ele, quando ele foi embaixador na França, ele se deliciou, né? Porque ele estava na melhor região do mundo. Né? Até então, o Novo Mundo, Estados Unidos e toda a América do Sul, não existia, vamos dizer, praticamente. Né? Então, era França, era Itália, né? Certo? Legal, boa interferência. Bom, pessoal, posso passar para a próxima região? Vamos lá. Então, onde é que muda esse negócio aqui? Não vai. Aqui. Então, agora nós vamos entrar na Borgonha. Na Borgonha, aqui está o mapinha da França, ela está mais ou menos aqui na parte mais leste, vamos dizer assim, tá certo? Nessa parte leste, Paris está mais ou menos aqui, então você desce um pouquinho, está a sudeste, vamos dizer assim. Se você desce de Paris até Dijon, você está no início da Borgonha. Né? Então, na Borgonha, que é essa tripinha aqui que vocês estão vendo, que vai de Dijon, aqui tem uma partezinha, depois eu falo, vai de Dijon até Mâcon, né? Mâcon já está perto de Lyon. Né? Então, nessa tripinha toda aqui, se produz vinhos. Né? Os rios aqui que, vamos dizer assim, que tem influência, é o Saône, que é um afluente do Rhône, né? Mais aqui embaixo. Então, aqui nessa região, tudo que é vinho tinto é produzido de Pinot Noir. Tá? E tudo que é vinho branco é produzido de Chardonnay. E aqui, fora dessa tripinha aqui mais em cima, está a região de Chablis. Então, Chablis é uma região da Borgonha onde só se produz vinho branco de Chardonnay. Então, os grandes Chardonnays do mundo, eles estão aqui nessa região de Chablis. Tá certo? Agora, veja bem, a uva Chardonnay é uma uva muito fácil de cultivar. Então, no mundo inteiro, se planta uva Chardonnay e se produz vinho Chardonnay. Só que a grande região de grande qualidade é Chablis. Nenhum vinho no mundo praticamente não consegue ter a mineralidade, isso aí já é um detalhe, eu não vou entrar, vamos dizer, não vou discutir muito isso aí, mas ele tem uma mineralidade que os outros chardonnays no mundo não têm. E nessa região aqui, além da apelação de origine protégée, tá certo? Existe uma classificação própria de Chablis, onde eu tenho o Petit Chablis, eu tenho o Chablis, eu tenho o Premier Cru de Chablis e eu tenho o Grand Cru de Chablis. Né? Então, o Grand Cru de Chablis, que é uma região menorzinha, que está bem pertinho da cidade de Chablis, ele está numa encosta virada para o sul. Né? Então, apanha mais sol, a uva amadurece mais, tem mais qualidade. Então, um Grand Cru de Chablis custa infinitamente mais caro do que um Petit Chablis, por exemplo. Né? Já fez essa partida? Está pronto para querer? Pode jogar fora? Oi? Desculpa. Eu não escutei. Pode prosseguir, senhor Luiz. Foi só uma interferência de alguém com o microfone aberto. Ah, então, tudo bem. Então, veja bem, nessa região aqui, por exemplo, se você pega um Grand Cru de Chablis, é um vinho branco, mas que você consegue beber ele maravilhosamente bem depois de 10 anos de garrafa. Às vezes, depois de 15 anos, né? O que não é normal num vinho branco. Aí você passa para essa tripinha aqui, então a gente vai dividindo. Né? Nós temos aqui, nessa primeira parte aqui, nós temos a Côte de Nuits, depois nós vemos aqui, temos a Côte de Beaune. Essas duas, Côte de Beaune e Côte de Nuits, elas são chamadas a Côte d'Or. Côte d'Or não significa Costa de Ouro.
e ela significa Côte d'Orient, ou seja, nessa região aqui, ela tem uma leve inclinação virada para o leste, para o oriente, onde pega o sol da manhã, que faz muito bem. E ela é uma região de um leve declive, então não acumula água, ela tem, vamos dizer assim, uma irrigação, vamos dizer, não empapa a água, tá certo? Então, nessa região aqui, nós temos os grandes vinhos feitos de Pinot Noir da Borgonha, né? Então, nós temos aqui Nuits Saint-Georges, nós temos Fissan, nós temos Vougeot, nós temos o Vosne Romanée. Aqui nessa região do Vosne Romanée existe talvez a menor apelação de origine protégée do mundo, que é do vinho Romanée Conti. O vinho Romanée Conti seria o vinho mais caro do mundo, segundo os especialistas, né? Então, é um vinho que você paga a garrafa dele, ela de safra boa não tem preço, né? E não existe safra ruim, existe safra menos boa, né? Mas é coisa de 40, 50 mil reais uma garrafa, né? Então, esse é o Romanée Conti. O Romanée Conti está num terreno de 1,6 hectares, ou seja, são 16 mil metros quadrados só, tá certo? E aí, no entorno do Romanée Conti, aí existe o Latache, existe o Romanée Saint-Vivant, aí é muito mais barato, aí você paga 30, 20 mil, é bem mais barato, já é mais em conta comprar. Então, são vinhos extremamente caros nessa região aqui, tá certo? Aí a gente vai descendo aqui e a gente vai chegando na cidadezinha de Beaune, que domina essa Côte de Beaune, que vai até Saint-Enay, mais ou menos aqui. Aí, a outra coisa que eu não falei, daqui de Beaune para cima, é só vinho tinto, é só Pinot Noir. De Beaune para baixo, aí começa a dividir. Tem um pouco de Chardonnay, tem um pouco de Pinot Noir. Aí você tem aqui os grandes Chardonnays aqui, que é o Chassagne Montrachet, é o Poligny Montrachet, o Meursault, que são vinhos todos feitos da uva Chardonnay, totalmente diferentes de Chablis, com a mesma uva, tá? E são vinhos assim maravilhosos. Aqui tem uma região que chama-se a Lox-Courton, e tem aqui, bem pertinho, tem uma micro-região de vinhos brancos, que é o Courton Charlemagne. Courton Charlemagne é mais uma curiosidade. O Charlemagne seria o Carlos Magno, né? Então, o Carlos Magno tem uma barba muito grande, né? E ele não bebia vinho tinto para não sujar a barba. Então, ele só bebia vinho branco. Então, é o Courton Charlemagne, que é uma região só de vinho branco, de Chardonnay. Aí você vai descendo aqui, aí você chega... aí você passa por várias regiões. Aqui os vinhos são menos valorizados já. E você vai chegar a Mâcon, que é a última regiãozinha da Borgonha. E aqui, Mâcon... Companheiro, só uma pergunta. De que uva são feitos aqueles vinhos que o companheiro mencionou agora, os romanês? O Romanée Conti é todo feito de Pinot Noir. Nessa região aqui, onde está o Romanée Conti, onde está aqui Chambord Limousin, aqui é só Pinot Noir. Não tem outra uva aqui, tá certo? Aí você chega aqui em Mâcon, né? Mâcon você está no finzinho da Borgonha. Aí você vai entrar numa outra região. Isso aí é um negócio legal na França, porque assim, aqui só planta Pinot Noir e Chardonnay. Você passou daqui, quando você chega na divisa, começa aqui no Beaujolais, aí muda o relevo e muda a uva também. Aí você só tem vinhos feitos da uva Gamay, né? Que é uma uva bem levinha, né? Produz vinhos bem frutados, tal. E é uma região que ela caiu em desgraça no Brasil uns anos atrás, porque eles tinham uma superprodução lá na região do Beaujolais
e eles produziam lá o Beaujolais Nouveau. Né? O Beaujolais Nouveau era o primeiro vinho que era... a uva era colhida, ele era vinificado no mesmo ano que ela era plantada, né? Que a videira começava a dar uva. Né? Então, eles, como tinha uma superprodução, eles inventaram uma cerimônia em que o Beaujolais Nouveau era lançado no mundo inteiro na terceira, quinta-feira do mês de novembro. Né? Então, no mundo inteiro, aqui no Brasil, tal, aquele negócio. Só que no Brasil, o vinho chegava muito caro. Né? Esse Beaujolais Nouveau é um vinho de 2, 3 euros, vamos dizer assim. Né? É um vinho que você pode tomar até gelado, porque ele não é ele é um vinho bem frutado. Né? Aí chegava aqui no Brasil, o pessoal vendia R$200, R$150. Aí a turma começou a achar uma porcaria esse vinho. Realmente, para R$200 é uma porcaria. Tá certo? Porque ele é um vinho para você tomar na beira da piscina, é um vinho para você tomar sem pensar. Tá certo? Aí esse negócio do Beaujolais Nouveau no Brasil caiu por terra. Né? A Decanter, que eu tenho mais ligação, ela atualmente ela importa alguns Beaujolais, mas de melhor qualidade, de outros crus, porque existem 4 crus na região de Beaujolais, né? Que aí não vou citar todos, né? Mas todos eles têm uma característica sempre da uva Gamay. Aí você passou do Beaujolais, você chegou em Lyon. Tá? Então, quem quiser fazer uma viagem turística por essa região, pegar um carro aqui, eu sei que o Luiz anda muito lá pela Europa, e ele conhece mais do que ninguém, né? Mas aqui, se você pega... Existe aqui uma autoestrada, aqui existe uma estrada nacional, existe a estrada pelo meio dos vinhedos. A viagem aqui pelo meio dos vinhedos é um negócio maravilhoso, porque a Borgonha ela é mais bucólica. Ela não é tão suntuosa como Bordeaux. Bordeaux você tem aqueles chateaus que são assim de você olhar estarrecido, né? Aqui ele é mais bucólico. Então é uma região muito bonita aqui e de uma culinária também assim que é para matar. E nessa região tem muito hotelzinho bom, hotelzinho assim no meio do mato, vamos dizer assim. Então é uma região muito muito interessante. Bom, então da Borgonha assim num vapt-vupt era isso aí. Eu só vou citar aqui, que eu me esqueci de falar, essa uva Gamay, ela também é plantada na Borgonha, mas em pouca quantidade, ela é mais no Beaujolais. E existe uma branca aqui, que é a Ligoté, que ela praticamente está extinta, é plantado muito pouquinho, você ainda consegue fazer alguns vinhos de Ligoté na Borgonha. Mas o grande, vamos dizer assim, a grande quantidade é Chardonnay e Pinot Noir. Né? Então, pessoal, Borgonha é isso. Alguém quer perguntar alguma coisa? Como é que nós estamos de horário aqui? Sobre o Beaujolais, é um negócio interessante, né? Que é um vinho de 2, 3 euros na Europa, e eles conseguem criar uma imagem assim, que fica todo mundo esperando o Beaujolais, né? Esperando a data de novembro. Os restaurantes sempre botam a placa lá, de Beaujolais c'est arrivé. Exatamente. Eles criaram, porque era uma superprodução, e eles fizeram um clima de propaganda que todo mundo toma esse vinho, né? Eles têm que dar vazão para esse vinho, né? Então, realmente, em tudo que é restaurante tem isso aqui. Aqui no Brasil, teve uma época, Luiz, que o pessoal falava Beaujolais Nouveau est arrivé, daí depois ninguém comprava, porque era muito caro, parou. Então, esse é o Brasil, né? Então, é isso aí, pessoal. Mais alguma dúvida aí? Tudo certo? Então, vamos para a próxima região? Vamos lá para a próxima região, vamos ver aqui o que dá. Agora nós vamos para a região de Champagne. A região de Champagne é outra região ferrada, é uma maravilha de região, né? É a região que ela está mais próxima de Paris, ela está aqui do lado de Paris. Aqui da cidade principal é Reims. Reims está mais ou menos a uns 150 quilômetros de Paris. Então é muito fácil você sair, você vai de trem, passa o dia lá, né? E essa região aqui, ela produz só vinhos espumantes e produz o espumante mais famoso do mundo, que é o champanhe. Né? O vinho ele tem um nome da região e só lá que ele pode ser chamado de champanhe. No Rio Grande do Sul, uma época, tu mandou chamando de champanhe aqui, aí se ferraram, que entraram com processo, deu uma confusão desgraçada. Champanhe é só da região de Champagne. A Peterlongo, a Peterlongo, ela ainda mantém é a única
produtor de espumantes aqui que tem a possibilidade de chamar seus produtos de champanhe. A Peter Long. Mas eles parecem que estão tendo muito problema com o pessoal de champanhe que quer processar, alguma coisa assim, sabe? O pessoal de champanhe não deixa, não acha bom isso aí. Mas os caras em si, a Peter Long é muito poderosa, né? Então vamos aqui. As uvas, as 3 uvas que produzem todo o champanhe é a Pinot Noir, a Pinot Meunier, as 2 são tintas, e a Chardonnay. Só que as tintas elas são vinificadas em branco. O que é uma vinificação em branco? Vocês sabem que toda uva, vamos dizer, a parte central dela, o miolo dela, é sempre de uma cor, é branca, é um verdinho claro. Então, eles tiram das tintas, eles tiram a casca, que é o que dá cor ao vinho, né? E aí eles vinificam e vai sair um vinho branco, sempre um vinho branco. Tá? Então, nessa região aqui, de Reims e depois de... Onde é que está Épernay? Épernay, que está aqui, né? São as 2 principais cidades da região. Aqui na cidade de Épernay, existe uma avenida, chama-se Avenida de Champagne. Lá estão as grandes casas de champanhe, todas lá. Então, para quem gosta de champanhe, quem gosta de vinho, passear nessa avenida aqui, o cara fica alucinado. É um negócio maravilhoso, né? Então, aqui são as 2 principais cidades, né? Aqui está a Moët-Chandon, em Épernay, e aqui está a Veuve Clicquot, em Reims, né? Então, todas as grandes casas elas estão aqui. Aqui, nessa curvinha aqui, que é Bouzy, que é I, são várias regiões. Aqui é uma parte montanhosa, e aqui tem uma cidade que chama-se Auvillers, que tinha uma abadia lá, e que botaram um cego para cuidar da adega lá, né? Que era o Dom Perignon. E o Dom Perignon, ele cuidava da adega lá e, de vez em quando, estourava uma garrafa lá. Estourava uma garrafa, daí ele estourava, ele conseguia beber lá alguma coisa, e ele dizia que bebia e via estrelas, né? Que era um vinho espumante, que tinha se tornado um espumante. Ou seja, o espumante tem a segunda fermentação na garrafa. Mas isso é outro assunto. Como é que vinifica um espumante é outra conversa. Eu vou me ater mais às regiões, né? Aí você desce aqui abaixo de Épernay, tem a Côte de Blanc. Aqui praticamente só se planta a Chardonnay, né? Então, todos os champanhes aqui eles são, às vezes, produzidos só de Chardonnay. Então, quando você tem um champanhe produzido só de uma uva branca, ele recebe a designação de Blanc de Blanc, ou seja, é um vinho branco de uva branca. E nessa região aqui, Bouzy, toda essa região aqui, dessa montanha, tem muita Pinot Noir e Pinot Meunier. E às vezes você faz um vinho só de Pinot Noir. Então, quando você tem um champanhe só de uva tinta, ele é um Blanc de Noir, quer dizer, um vinho branco de uvas tintas, né? E outras vezes você que tem as 3 uvas, né? Então, essa aqui é uma região muito importante, se produz muito espumante, é uma região que deu muita fama à França. Se você desce um pouquinho aqui, isso aqui, a Côte de Blanc ainda pertence a Champagne, mas não é tão importante. Mas quem vem de carro dessa região e vem por aqui, passa por essa cidadezinha aqui, eu acho que o Luís talvez conheça, que é Troyes. Em Troyes é a cidade que você fica alucinado, você gosta de comprar coisa, e lá tem esses grandes centros de outlet, né, da França, e aqui tem um monte de shopping, de coisa aqui, então, vamos dizer assim, é uma pausa para o vinho, vamos dizer assim, né? Tá certo? Aqui eles falam, aqui só para citar, já que está aqui, as garrafas de champanhe. As garrafas de champanhe têm vários tamanhos, né? Então, você tem a garrafa normal, né, que tem 750 ml, né? Você tem a meia garrafa, tem a 1/4, e aí você tem a Magnum, que daí seria 1,5 litro, né? Aí você tem, aí ela tem um nome, isso aí também é interessante. Tem a Jeroboam, que seria 4 garrafas, que dariam 3 litros. Aí tem uma garrafa Jeroboam, que é de 4,5 litros.
Matusalém 6 litros, e você vai até a Nabucodonosor, que é uma garrafa de 15 litros de champanhe. Então, para você abrir uma garrafa dessa e beber, isso aí tem que ser para uma festa muito grande, não é? Então, pessoal, essa é a região de Champagne, um vapt-vupt. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu estou preocupado com o meu tempo aqui. Rapidamente. Na região de Champagne, eles usam ainda o método champenoise, de ficar torcendo as garrafas, ou lá também usam o charmat? Não. Lá na região de Champagne é todo champenoise. Ou seja, a segunda fermentação é na garrafa, tá certo? Onde você coloca, vamos dizer assim, um fermento, vamos dizer assim, tá certo? Para haver uma segunda fermentação dentro da garrafa, né? Então é o método champenoise. E é só para os demais aí que estão escutando, que o Luiz falou, o método Charmat vamos dizer assim, ele é um método mais industrial, onde a garrafa seria um grande tonel de ácido inoxidável, tá certo? Fechado, onde a segunda fermentação ocorre nesse tonel fechado, tá certo? A qualidade, hoje em dia, é muito boa, a gente não pode reclamar. Aqui, na região de Champagne, ainda é o champenoise, por uma questão de tradição, né? Se bem que hoje em dia aqui existe uma máquina que chama-se giropallet, onde é como se fosse várias mãos, vamos dizer assim, e eles fazem o papel humano, né? Você pega lá, cada giropallet cabe, sei lá, 20 garrafas, 30 garrafas, e o cara faz essa 1/8 de volta, vamos dizer assim, né? Bom, então, posso passar para a próxima? Tudo bem aí? Alguém tem alguma dúvida? Está todo mundo quietinho aí, pô? Vamos lá. Então, agora nós vamos para a região do Rhône. A região do Rhône, ela está aqui no sul da França, ela está aqui para o norte, está aí a cidade de Lyon, depois de Lyon tem o Beaujolais e depois tem a Borgonha. Então, ela está abaixo da Borgonha. Aí ela só essa região toda aqui. Então, essa região aqui, você tem o Rhône setentrional, o Rhône do norte, vamos dizer aqui, e você tem o Rhône meridional, que é o Rhône do sul, né? Então, as principais cidades, você tem ao sul de Lyon, você vai até Avignon aqui, tá certo? Aqui nessa região se produzem os melhores Syrah do mundo, tá certo? É a grande região de Syrah. Então, no norte aqui, você pega essa região aqui, Crozes-Hermitage, Hermitage, Saint-José, Cornas, Saint-Péret, é tudo só Syrah, certo? E os grandes vinhos aqui o Crozes-Hermitage é uma região, é uma área vinícola que tem aí uns 1.500 hectares. O Hermitage, aqui, um pedacinho aqui, tem só 150 hectares. Então, um Hermitage custa muito mais caro do que um Crozes-Hermitage. E aqui está o rio Rhône, né? O Rhône aqui. Ele vem. Aí, aqui você produz em Condrieu, em Château-Grillet, você faz um branco da uva Vignonnet, que é muito caro esse branco aqui, certo? E esses Hermitage também são muito... É uma região de vinhos caros aqui. Aí você desce aqui, vamos descer e vamos vamos dizer aqui, para o Rhône meridional. Aí aqui já é uma mistura maior, né? Então você tem a cidade de Avignon como polo principal, né? E aí você tem todos aqui, vocês conhecem aí o Côte du Rhône Village, o Côte du Rhône, que são vinhos assim mais baratos, são vinhos mais comuns, são vinhos mais leves. Eles podem ser feitos dessas uvas todas aqui. Pode ser da Grenache, Syrah, Mourvèdre, Cinsault, essa Terre Noire não é muito comum, a Carignan, a Picardin também não é muito comum, né? Aí as brancas têm todas aqui, então eles têm aqui. Aí essas regiões aqui, Côte du Rhône Village, são regiões maiores. Então você tem vinhos mais baratos. Quando você começa a apertar, ou seja, a pegar regiões menores,
porque o terroir é melhor, aí você vai chegar, por exemplo, a Châteauneuf-du-Pape. Châteauneuf-du-Pape é um vinho muito famoso. E é permitido, no Châteauneuf-du-Pape, você usar até 13 uvas. Normalmente eles usam mais 6, 7. Né? Então, aqui nessa região, Châteauneuf-du-Pape, está aqui, é uma cidadezinha até muito bonitinha, tá? Mais ou menos, acho que é uns 20 quilômetros de Avignon. Então, aqui você tem grandes vinhos. Né? Só para quem não sabe, Châteauneuf-du-Pape é o Castelo Novo do Papa. Existiu lá atrás, né? Agora não me lembro a data, mas o papado de Avignon, que era uma dissidência de Roma, né? E os caras fizeram lá um papado lá. Inclusive, tem o Palácio Papal lá em Avignon, que vale a pena conhecer. É uma maravilha. Né? Então, esse Châteauneuf-du-Pape é uma homenagem ao Castelo Novo do Papa, vamos dizer assim. Aí, nessa rede, um pouquinho mais em cima, você tem Vacqueyras, você tem Baume de Venise, Gicondat, você tem Orange, você tem Lirac, tá vendo? É tudo regiãozinha de vinhos, assim, sabe? Aqui, daí, você começa a entrar aqui na Côte de Luberon, a Côte de Ventoux, Gordes, Bonnier, que é tudo cidadezinha medieval, é uma maravilha, é uma região para ser feita de carro também, é um espetáculo aqui. E aqui, para cá, você entra na Provence, que é outra região, aí uma região mais de vinhos rosés, que eu já vou falar para vocês. Então, aqui, o que eu queria falar da Côte d'Iron, num VaptVup, seria isso. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Tá certo? Se eu estiver falando demais, vocês também reclamam aí. É que tem tanta coisa da França que a gente tem que correr um pouco. Né? Então, agora nós vamos mudar aqui, vamos ver qual é o mapa. Agora que nós vamos aqui para o Languedoc-Roussillon. Só para vocês terem uma ideia, agora aqui está... Peraí. Opa! O Languedoc-Roussillon está bem no sul da França. É uma região praticamente toda junto ao mar Mediterrâneo. Né? Essa região aqui é uma das regiões mais antigas de vinho da França, mas é uma das regiões mais novas de vinho exportado, de vinho que ficou famoso. Então, você consegue aqui ainda produzir excelentes vinhos e a um preço mais viável, vamos dizer assim, tá certo? Então, é uma região que hoje no Brasil existem muitos vinhos do Languedoc a um preço muito bom, né? Então, a região do Languedoc, ela começa aqui, vamos dizer, em Nîmes, depois ela vai aqui para Montpellier, aí vem aqui, são várias cidadezinhas aqui, né? Você vai, até passa por Narbonne, aqui está Carcassonne, né? Aqui está Limoux, né? Que é uma região próxima de Carcassonne, que produz um espumante muito bom. O espumante mais antigo da França é feito aqui em Limoux. Até Fitou você tem o Languedoc. E daqui para baixo, até a fronteira com a Espanha, você tem o Roussillon. Quando vocês ouvem falar a região do Languedoc-Roussillon, Languedoc é uma e Roussillon é outra. Tá? E aqui nessa região do Roussillon, eles fazem um vinho, vamos dizer assim, um vinho de sobremesa, que é mais ou menos parecido com Porto, com Madeira, aqui nessa região de Banyuls. Banyuls, eles fazem um vinho tinto, seria como se fosse um Porto, que, segundo os especialistas, diz que é o melhor vinho para acompanhar um chocolate. Melhor ainda do que um Porto. Mas isso aí é paladar, cada um, né, escolhe. E aqui também tem uma outra regiãozinha que é Morri, também eles fazem um vinho também fortificado. O vinho fortificado, só para... como o vinho do Porto, é um vinho que ele começa a vinificação, e num determinado ponto da fermentação, eles colocam aguardente vínica, aí mata a levedura, para a fermentação, o vinho fica mais alcoólico, tá certo? E mais doce, porque tem um açúcar residual maior. Então, esses vinhos aqui, Banyuls, Morri, que tem mais uma aqui, Rivesaltes, toda essa região aqui produz um vinho diferente. E aqui nessa região toda aqui, ó,
Minervois, aqui você tem Sanchinian, tudo aqui produz vinho muito bom, tá certo? Vinho muito bom. Aqui tem um produtor nessa região, até a Decanter que traz, o Adolá tem um bom gosto, ele traz muita coisa boa, e tem um produtor aqui que chama-se Paul Mas. O Paul Mas é um produtor ferrado do Languedoc e ele resolveu ridicularizar ou fazer gozação com o francês, porque o francês sempre foi muito nariz em pé para vinhos, né? Então ele começou a fazer uns vinhos aqui no Languedoc muito bons e ele começou a colocar uns rótulos assim bem, sabe, bem coloridos, uns rótulos bem ousados, né? E ele fez um vinho aqui que é o Arrogant Frog, que seria o sapo arrogante. Então, o vinho ele tem, vamos dizer assim, no rótulo ele tem um sapo lá, ele faz uma gozação. E é um vinho de boa qualidade. Então, ele é um produtor muito bom lá. O que mais que eu ia falar disso aqui? Basicamente, é isso aqui. Aqui tem uma região, esse Muscat de Frontignan é um vinho também bem razoável. Travou lá a internet do Luiz Henrique, hein? Sim, parece que travou. Vamos aguardar um pouquinho. Enquanto ele tenta ligar lá, essa parte sul aqui do Roussillon, a fronteira da França com a Espanha, era a Catalunha. Essa aqui é a Catalunha francesa. A Catalunha espanhola vive querendo se separar da Espanha, né? Mas a Catalunha francesa está quietinha aqui, não quer separar da França e se juntar com os catalães espanhóis. Nós perdemos a conexão com o Luiz Henrique. Internet tem disso, né? Ô Luiz, aproveita dessa região que ele falou, qual que tu recomenda para a gente fazer um tour? A região, se hospedar em Avignon. Avignon é uma bela cidade, a região é muito bonita. Esse vilarejo ali que ele falou, Châteauneuf-du-Pape, onde é produzido o Châteauneuf-du-Pape, é um vilarejo pequenininho, muito bonito, mas na região tem muito famoso lá a Ponte do Garde, Ponte do Garde. É uma estrada romana construída no tempo do Império Romano, com um viaduto enorme. Eu cheguei a passar de carro lá, mas eu sou antigo, né? Hoje é um parque nacional, só pode passar a pé. Mas um aqueduto, né, Luiz? Eu também tive lá. É fantástico. A engenharia que eles... A engenharia que eles tinham... Eles calcularam o declive, eu acho que é 45 quilômetros que eles levavam água do degelo. Para Arles, para as cidades da região. Para Arles, para Nîmes. E tem a ponte que passava de carro, hoje você pode passar a pé, né? Mas nos anos 80 ainda se passava de carro ali. A ponte funcionava. E o aqueduto hoje faz parte do... Eu estava falando da Catalunha ali, mas agora... Da Catalunha. Perdeu, Luiz. Maravilhoso. Oi, que tu perdeu. Ele estava dando uns foques aonde a gente visitar primeiro. É mesmo, é? Peraí, deixa eu ver. Aí, eu estava recomendando se hospedar em Avignon e passear na região, né? Essa região da Catalunha, bom, o Luiz conhece, para o grupo, para quem não conhece o Luiz, eu conheço o Luiz há algum tempo já, faz muito tempo que eu não te vejo pessoalmente, mas é o cara que mais viaja pela Europa, é o Luiz, né? Certo? A Catalunha é uma bela região. Pessoal, houve uma interrupção aí, acho que deu problema na internet. Vamos continuar? Só para a gente concluir? Então, agora nós vamos para a região do Loire, né? Isso aqui não dá para tirar fora. A minha assessora técnica aqui está... Aqui. Ei, agora fez... Não, é para frente. Peraí, deixa eu só... Languedoc. Vamos passar agora para o Loire. Então, a região do Loire é uma região, vamos dizer assim, vinícola de
boa qualidade, não é de grande qualidade, mas fabrica bons vinhos, e é uma região turística por excelência, né? O Rio Loire é o maior rio da França, é um rio que tem mais ou menos uns 1000 quilômetros, coisa desse tipo. Ele nasce aqui embaixo, perto da cidade de Lyon, aí ele sobe no sentido sul-norte, né? Aí, quando ele chega aqui, ele começa a virar para oeste, tem duas regiõezinhas aqui, que é Sancerre e Pouilly-Fumé, que produzem os vinhos brancos de Sauvignon Blanc, que são excelentes vinhos. Tá? Esse aqui, o Sancerre, ele é muito fresco, tem acidez. Ele é também da Sauvignon Blanc, mas ele é um pouquinho mais defumado, assim, tá certo? Mas são grandes vinhos. Aí você sobe aqui e você vai chegar na cidade de Orleans, né? Aí você já está, vamos dizer, numa região de castelos, né? Castelos da realeza, né? Aí você vai aqui a Blois, Cheverny, Courcheverny, Amboise, isso tudo aqui tem vinho e castelos maravilhosos. E também é uma região muito turística aqui. Aí você vai para cá um pouquinho, você vai passar em Tours, que é uma cidade grande. Vouvray aqui faz um vinho doce muito interessante. Aí você vai indo, vai a Touraine, a Saumur, né? Aqui se produz Chinon, se produz um vinho tinto de Cabernet Franc muito bom. Aqui é uma variedade de vinhos muito grande, tá? Mas assim, você sempre tem o Cabernet Franc, tem alguma coisa de Cabernet Sauvignon, pouca coisa. Você tem a Gamay, tem a Pinot Noir. Aí você vai vindo aqui, quando você chegar aqui na cidade de Nantes, está praticamente na foz do Rio Loire, você tem ainda uma regiãozinha aqui, que é uma região que só faz moscatel, o Muscadet, uma região de brancos aqui, muito interessante. Então, essa aqui, você tem também a Zélia Herdot, é uma região muito bonita, que eu acho assim, ela é mais bonita do que no aspecto vinícola de vinhos de qualidade. Tem muita coisa boa, mas ela é mais, vamos dizer assim, turística, né? Então, esse é o Vale do Loire, que está aqui na França, só para vocês terem uma ideia, ele está aqui. Ele não está longe de Paris, não é muito longe, né? Agora vamos ver aqui mais. Essa aqui é uma outra região que pouca gente conhece, e é uma região meio picotada. É a região do Sudoeste. Essa região ela fica aqui logo abaixo de Bordeaux. Bordeaux, tá? Aqui está Toulouse, que é uma cidade grande, é a sede lá de uma, né, a Boeing, é uma empresa grande, igual esqueci. Airbus. Airbus. Tem tanto nome. Aqui você tem Bordeaux, tá vendo aqui, ó? Aí você vem por aqui e você começa a passar por toda essa região picotada. Então, por exemplo, aqui, o Cahors, que é uma região mínima aqui, é de onde vem a uva Malbec. Ela vem daqui dessa região, tá? Eles abandonaram um pouco a Malbec, daí a Argentina começou a fabricar uns vinhos da uva Malbec maravilhosos. Aí o pessoal disse, pô, mas a Malbec é daqui, ninguém faz um vinho bom. Eles começaram a fazer, de novo, vinhos de qualidade aqui no Cahors. Aí você vem aqui para essa região aqui, o Madiran. O Madiran está perto de Pau, já está aqui praticamente na fronteira com a Espanha, vamos dizer, mais embaixo. E aqui vamos dizer assim, é o berço da uva Taná, né? A uva Taná que também se deu muito bem no Uruguai. E aí o pessoal daqui também disseram, puxa, mas a uva é originária daqui e os uruguaios que estão fabricando uva boa. Aí começaram a fazer vinho muito bom de Taná nessa região do Madiran. Aí você tem aqui, aí tudo picotadinho aqui, Massiac, Gaillac, cada regiãozinha tem uma característica, vamos dizer assim, muito própria, né? Aqui tem uma região de destilados, que é Armagnac, né? Armagnac seria, vamos dizer assim, o cunhaque perfumado, né? Que é um grande destilado, né? Maravilhoso. O que mais que tem aqui? Você tem aqui, junto a Pau, logo depois de Pau,
você tem Jurançon, que também produz alguma coisa boa, mas, enfim, é tudo picotadinho aqui, mas é uma região que a gente tem, vamos dizer assim, que olhar com atenção. Aqui tem uma micro-região aqui, o Bergerac. O Bergerac ele faz um vinho espumante exatamente igual ao champanhe. É a mesma, são as mesmas uvas, é a mesma podridão nobre, né, que tem a Brotite cinerea, só que é um vinho que custa muito mais barato, tá certo? Aqui nessa região do Bergerac, Montbazillac, por aqui, né? Então, tem muita coisa boa por aqui. Então, isso aqui só para vocês terem uma ideia do Sudoeste. Vamos passar para a próxima região, que é a Alsácia. A Alsácia é uma região muito importante de vinhos brancos, né? É uma região que ela está quase na fronteira da Alemanha. Aqui está o Reno, que divide a França da Alemanha. E é uma região que já pertenceu à Alemanha, aí voltou para a França, aí foi para a Alemanha, aí voltou para a França. Tanto é que a legislação de vinho aqui, ela ainda copia muito da legislação alemã. E aí é uma confusão desgraçada, né? Então, aqui, vamos dizer, as cidades principais dessa região é Estrasburgo, que está um pouquinho a leste, Colmar aqui, né? E aqui no meio Sélestat, né? Então, essa região toda aqui é de vinho branco, né? Aí você tem a Riesling, eles fazem grandes brancos de Riesling, a Gewürztraminer, Pinot Gris, a Muscat, a Sylvaner, eles fazem vinhos bons, a Chasselas, que é uma uva de origem suíça, e fazem alguma coisa, muito pouquinho de Pinot Noir. E aqui tem uma relação dos Grand Cru da Alsácia. O que é um vinho Grand Cru da Alsácia? Existe uma apelação de origine protégée só de Grand Cru. O Grand Cru é o melhor vinho que tem branco da Alsácia. Por que ele é o melhor vinho? Porque o vinhedo está nas encostas, vamos dizer assim, daquele platô do Vosges, certo? Só para quem não sabe, o Vosges está aqui. Ó. Aqui é uma região montanhosa. Quando você sai daqui e vai para cá, aqui no alto, aqui, você tem uma cidadezinha que produz o cristal mais famoso do mundo, que é o Baccarat. A cidadezinha de Baccarat está mais ou menos por aqui. Aí você desce aqui. Então, todo o vinhedo que está na encosta do Vosges e que está face sul, ou seja, apanha mais sol, ele vai produzir a melhor uva e, consequentemente, o melhor vinho, tá certo? Então, esses aqui são todos vinhedos Grand Cru. É claro que o preço desses vinhos são muito mais caros do que o normal, tá certo? Vamos ver aqui se eu tenho mais coisa para mostrar. Então, olha, basicamente é isso aí, tá certo? A Alemanha está aqui do lado. Eles conseguem fazer um Gewürztraminer, não digo que melhor do que o alemão, mas olha, muito bom. O Gewürztraminer deles é muito perfumado, é bem característico, é um belo vinho. Né? Aqui de Riesling, eles fazem grandes vinhos de Riesling. A Riesling, vocês sabem, é a uva, talvez a principal uva branca da Alemanha, né? E os vinhos de Riesling, eles são extremamente longevos. Você consegue tomar vinho, exemplo dos Grand Cru de Chablis, vinho com 10, 15 anos, você toma na boa. São vinhos deliciosos, né? Então, isso é só uma pincelada da Alsácia. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Puta, que tem mais um negócio aqui. Isso aqui é uma região que não é muito conhecida, que é a região do Jura. O Jura ele está bem próximo da Suíça. Quando você sai de Paris de carro e vai direto a Genebra, você passa no meio do Jura, se você quiser. Tá? E aqui no Jura existe uma cidadezinha que chama-se Arbois, que é a principal cidade da região do Jura. E lá no Jura, eles fazem o Vin Jaune, que é o vinho amarelo, o Vin de Paille e o Macvin. O Vin de Paille ele é um vinho de sobremesa, ele é um vinho que a uva é colhida quase super madura, além da maturação, né? Ela está quase como passa, aí eles colocam em cima da palha, ela fica secando bem, e eles vinificam praticamente a uva passa.
tá certo? Então, o vinho vai ter uma característica muito especial. E é feito dessa uva aqui. Hoje já usa Chardonnay um pouquinho, mas é a Savain, que é a principal uva do Jura. Essa também é uma região muito interessante, né? O Pasteur, ele era dessa região, ele era de Arbois, o Pasteur, né? O Pasteur, vocês sabem que a pasteurização vem do Pasteur. Então, ele é que conseguiu, tecnicamente, analisar e ver como é que acontecia a fermentação. Então, a partir do Pasteur, a gente passou a ter vinhos de melhor qualidade. Tá? Aí você vem para cá, você desce aqui, você vai ter ainda uma região da Savoia, aqui, tá certo? A região de Bourgogne, mas aqui são regiões assim insignificantes, são regiões menores. Mas tudo isso aqui está bem na fronteira aqui com a Itália, então você tem essas uvas aqui. Tá? Então o Jura tem vinhos diferentes lá, tá certo? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Acabou. Pessoal, então eu fiz assim, já são 9h30 quase. Eu acho que eu falei além da conta. Mas a ideia dessa exposição que eu fiz para vocês é que vocês tivessem um conhecimento geral das regiões vinícolas da França. Tem mais coisa ainda, tá certo? Daria para mostrar mais coisa, mas eu procurei ser bem sintético, né? E sempre relacionar a região à uva, tá certo? Para que vocês tivessem, por exemplo, no começo, uma moça me perguntou, a Pinot Noir, não é de onde é a Pinot Noir? Da Borgonha, tá certo? Então, sempre que você fala em Pinot Noir, você fala em Borgonha. Agora, a Pinot Noir não é plantada só na Borgonha, ela é plantada aqui no Chile, ela é plantada na Argentina, ela é plantada na Nova Zelândia, né? Mas, assim, é uma uva que é menos difundida porque a casca da Pinot Noir é muito fininha, então é uma uva mais difícil de vinificar. Então, para você fazer um Pinot Noir bom fora da Borgonha, o cara precisa ser um bom produtor, precisa saber fazer vinho. Agora, a Chardonnay e a Cabernet Sauvignon, elas se dão bem em qualquer lugar. É fácil de vinificar, é fácil de cultivar. Então, por isso que são as duas uvas mais populares do mundo. E você faz grandes vinhos, né? Então, você pega, por exemplo, a Cabernet, ela é uma uva autóctona de Bordeaux. Só que em Bordeaux, ela não entra como varietal, ou seja, de uma variedade só. Ela entra numa assemblagem, como eu falei para vocês. Agora, você pega, por exemplo, os grandes Cabernets do Chile, são maravilhosos. Você pega os Cabernets do Vale do Napa, lá da Califórnia, são vinhos excelentes, né? Então, ela faz vinho bom no mundo inteiro, tá certo? A Chardonnay também, você pega o Chardonnay da Califórnia, são muito bons. Você pega o Chardonnay da Austrália, são maravilhosos, tá certo? Então, sabe, em vários lugares você tem vinhos dessas uvas, vamos dizer assim, que são mais resistentes, né? Então, assim, por exemplo, um negócio que é legal sugerir para vocês, vamos pegar Cabernet. Você pega um Cabernet do Chile, você pega um Cabernet de Bordeaux, pega um Cabernet da Califórnia, pega um Cabernet, sei lá, de alguma outra região, você vai tomar o vinho da mesma uva e são vinhos totalmente diferentes, porque o terroir é diferente, o clima é diferente, então você vai ter vinhos diferentes da mesma uva, né? Então, por exemplo, assim, só para encerrar, no mundo do vinho, né, se aparecer um cara aqui e falar que entende tudo de vinho, pode chamar o cara de mentiroso, porque não dá para entender tudo. Sempre tem uma novidade. Por exemplo, a Itália, ela tem uma variedade de uvas lá, que quando a gente pensa que conhece alguma coisa, sempre tem uma uva que você não conhece. Talvez seja o país que tem mais variedade de cepas no mundo, né? Então, se você correr à Itália, tem vinhos maravilhosos. Agora, os vinhos mais famosos e mais caros do mundo ainda são os franceses, né? Na Califórnia já tem muita coisa cara lá também, né? Mas a França ainda ganha, né? Então, é a região, vamos dizer assim, mais charmosa e realmente são vinhos de grande qualidade, né? Se vocês tiverem a oportunidade de tomar um bom
Bordeaux, né? Sei lá, um Margaux, alguma coisa, que é vinho muito caro, não dá para... Eu tomo esses vinhos bons mais na pessoa jurídica, porque na pessoa física é muito caro, né? Então a gente... mas se vocês tiverem oportunidade, vocês vão ver que realmente eles fazem jus à fama, porque são vinhos que, quando você degusta, você... vamos dizer, o tempo que você deixa na taça, a parte aromática vai evoluindo de uma maneira que você fica alucinado, né? Então, tem que tomar com calma, você tem que tomar, que a gente fala de terno e gravata, certo? Pegando uma taça de Bordeaux, que são essas taças grandes, né? Uma taça, vamos dizer, da linha sommelier de Bordeaux, só para vocês terem uma ideia, ela cabe praticamente 800 ml. Uma garrafa tem 750, mas isso não significa que vocês têm que encher a taça. Você usa só um fundinho de taça. Por que ela é grande? Porque a parte aromática é muito boa. Se você tem uma taça grande, você consegue vamos dizer, absorver mais a parte aromática, né? Certo? A não ser que você vai no médico e o cara diga, olha, você tem que tomar uma taça de vinho por dia. Aí você toma uma taça de Bordeaux, você bota lá uma garrafa no almoço, uma garrafa no jantar, e por aí vai, né? Então, pessoal, assim, esse mundo do vinho é um negócio que não tem fim, né? Se a gente for falar da Hungria, agora da China, a China os caras estão fazendo muita coisa legal, tá certo? Então, enfim, não tem... E é muito agradável, porque se você pega o vinho como bebida, ele é agradável, como turismo ele é agradável, tá certo? E como história também é muito agradável, né? Então é um negócio muito amplo, né? E a bebida em si, ela é uma bebida gostosa, ela é uma bebida que ela pode ser gastronômica, você pode, sei lá, acompanhar com um pedacinho de pão, tá certo? Você pode, ela é muito versátil, né? Então o mundo do vinho é esse aí, pessoal. Eu espero não ter cansado demais vocês. Nós temos perguntas, seu Luiz. Nós podemos fazer perguntas? Pode, pô, não tem problema. Depende do Paulo aí. Pergunta como é que está o tempo aí. Tem uma série de perguntas. Não, enquanto o pessoal for ficando, estamos todos em casa, né? Então, pode mandar ver. A primeira é a seguinte: está todo mundo fascinado com o seu conhecimento, mas nós temos aqui vários graus de conhecimento, né? Então, tem uma pergunta. Certo. Gostaria de saber de algumas técnicas que facilitam o acerto na escolha do vinho, tipo a uva, a temperatura. Como é que eu escolho isso? Como é que eu começo escolhendo isso? Como é que você compra? Como é que você chega numa loja? Veja bem, o vinho, como existe uma variedade enorme, primeiro, você tem que comprar numa loja que você tenha um pessoal qualificado para te atender. Porque você chega numa loja, você olha lá, sei lá, 500 rótulos. Qual é o rótulo que você vai comprar? Aí você vai dizer, pô, eu vou pegar o mais barato. É um referencial. Eu vou pegar o mais caro. É um referencial. Mas você precisa ter um atendente de vinhos, né, que te possa dar uma informação. Que você vai chegar lá e vai dizer, olha, eu quero um vinho bem estruturado, eu gosto de vinho, vamos dizer assim, bem untuoso, eu gosto de vinho que tem pegada, ou coisa assim. Não, eu quero um tinto mais leve, mais elegante, eu quero um mais aveludado. Aí, com base naquela tua necessidade, o atendente, que vai ter um conhecimento básico bom, que deverá ter, tá certo? Então, ele vai dizer, olha, então, eu aconselho esse vinho, aquele vinho ou aquele outro vinho, tá certo? No momento em que você comprar uma garrafa de vinho baseado no teu perfil que você passou para o atendente, né? Aí a recomendação que eu dou, compra uma garrafa, só experimenta. Porque de repente você não gosta, aí você perdeu dinheiro, tá certo? É mais ou menos como você comprar um carro. Você chega lá numa concessionária, você não entende nada de carro, você quer comprar um carro. Pô, se não tiver um cara para te orientar e te convencer, você pode fazer besteira, né? Então, no vinho é assim. Então, a gente sempre recomenda que você se dirija a uma loja boa. Hoje, uma loja boa não precisa necessariamente, certo, ser uma loja, vamos dizer,
independente de um supermercado. Hoje, os supermercados eles têm seções de vinho muito boas, né? Aí, por exemplo, aí em Santa Catarina, o Angeloni, por exemplo, ele tem, em todas as lojas, ele tem uma seção de vinhos boa, tem um pessoal bom que atende lá. Eu sei porque eu estou sempre em Camboriú, quer dizer, estava, né? Porque agora, com a pandemia, não fui mais. O Angeloni tem uns atendentes de vinho muito bons, tá certo? Sei lá, a rede aqui em São Paulo, Pão de Açúcar, tem muita gente boa para te atender. Mas é sempre assim, você deve ter alguma informação daquele que vai coincidir com o teu gosto. E outra coisa, quando a gente começa a tomar vinho, vinho é uma bebida social, você nunca bebe sozinha, né? Você sempre vai beber com uma companhia, com teu marido, com teu filho, enfim, pai, mãe, enfim. E cada um vai ter um paladar. Daí você vai também começando a assimilar aquilo. Olha, eu gosto mais desse tipo de vinho, eu gosto mais daquilo. Para mim, eu gosto mais da Cabernet, eu gosto mais da Pinot, eu gosto mais da Syrah. E aí você vai formando, vamos dizer assim, um paladar, tá certo? E, para isso, você tem que beber vinho habitualmente, né? E sempre comprar novidade, certo? A gente fala que tem que afinar o bico, certo? E com isso você vai adquirindo. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas... Eu acho que a resposta está maravilhosa. É testando e bebendo que a gente aprende, né? E aí, certeza. Que é conectada a isso. A gente entende que você sentiria diferença se botássemos 3 vinhos aqui na frente, um de R$100, um de R$1.000 e um de R$10.000. E aí é uma curiosidade. Para um leigo, o que poderia acontecer? Ele saberia? Olha, veja bem, numa degustação, hoje em dia se faz muita degustação, que a gente chama de degustação às cegas. Ou seja, o cara tapa a garrafa, tá certo? Você não está vendo o rótulo, você não está sabendo quanto custa aquele vinho e que vinho é. E aí vai na tua sensibilidade, vai no teu visual, quando o vinho é servido na taça, vai na parte aromática e vai na parte gustativa. Tá certo? Então, se você não olha para o rótulo, que eventualmente se eu botar um Romanée Conti e botar, sei lá, botar um vinho do Chile, você sabe que o Romanée Conti é o mais caro do mundo, você já vai olhar diferente. Aí você, às vezes, vai beber o Romanée Conti e você diz, eu não gostei desse vinho. Aí você fica quietinho, porque é vergonha não gostar, tá certo? Mas veja bem, o paladar não está ligado ao preço do vinho. Às vezes você tem um vinho mais em conta e que te serve perfeitamente, né? Agora, no andar da carruagem, quando você vai bebendo vinhos e você vai, de certa forma, comprando um vinho um pouquinho mais caro, tal, você vai afinando o teu paladar. Aí talvez aquele primeiro vinho que você costumava comprar, mais baratinho, você vai beber ele, não, esse vinho está ruim. Por quê? Porque o teu paladar afinou, tá certo? Então esse é o grande negócio do vinho. Agora, numa degustação às cegas, é cada um por cada um, tá certo? Assim, existe, eu não sei se eu tenho tempo aqui, Paulinho, como é que eu estou aí de tempo? Enquanto o pessoal estiver assistindo, tu tem todo o tempo do mundo. Então, vamos lá. Degustação às cegas. Só vou contar uma historinha. Em 1973, teve uma degustação em Paris, uma degustação às cegas. E tem até um filme, O Julgamento de Paris, um livro, Julgamento de Paris e tal. E nessa degustação, em Paris, um jornalista inglês, ele pegou os melhores degustadores franceses, formador de opinião. O francês é nariz em pé, acha que o vinho francês é o melhor vinho do mundo. Isso em 73, eles achavam muito mais ainda, tá certo? Então o cara colocou numa degustação às cegas os grandes Bordeaux, que é a base de Cabernet Sauvignon, e do branco ele colocou os grandes Borgonhas, Chablis, tal, todos esses que eu falei para vocês, que são vinhos brancos. E colocou colocou vinhos Cabernet Sauvignon do Napa Valley e colocou Chardonnay do Napa Valley.
Isso tudo estava embrulhadinho lá e o pessoal, vamos dizer assim, os especialistas franceses começaram a degustar às cegas. Aí fizeram a degustação tintos. Quem tirou o primeiro lugar foi um Cabernet da Califórnia. Aí fizeram os brancos. Quem tirou o primeiro lugar foi um Chardonnay da Califórnia. Aí os caras, os franceses, quando tiveram o resultado, eles quiseram anular a degustação. Não, isso não vale, porque não sei o que. Eu disse, pô, mas peraí, a boca de vocês. Tá certo? Vocês é que falaram, não fomos nós que induzimos, nós simplesmente colocamos. Aí, então, nessa degustação de Paris, né, quando os dois vinhos do Novo Mundo, que Estados Unidos é o Novo Mundo, ganharam, aí o pessoal do Velho Mundo começou a olhar com mais respeito os vinhos do Novo Mundo. Os chilenos, argentinos, eles disseram, pô, a turma lá também sabe fazer vinho bom. Porque antigamente era só Velho Mundo. Era a França, era a Itália, Espanha estava meia no canto, Portugal mais abaixo ainda, mas o negócio era França e Itália. E a partir dessa degustação, um marco, vamos dizer assim, a partir do qual o pessoal começou a olhar o vinho do Novo Mundo com mais respeito. Então, degustação é cega, você falou, bota uma garrafa de 10 mil, uma de 1.000 e uma de 10 reais. É a tua boca, é o teu paladar. E às vezes a gente tem gratas surpresas, mas gratas surpresas. Você nem imagina quantas, certo? Uma degustação aí cega é um negócio divertido. Aí vem aqueles entendidos, cara que diz que fala, por isso que eu digo, o cara entende tudo, aí o cara fica branco, o cara diz, putz, será que esse vinho que eu gostei é o vinho bom, não é? Porque está vendo o rótulo, né? Então, assim, você tem que afinar o teu paladar. E aí é você com você. Tá certo? Não sei se eu respondia. Eu acho que está uma pergunta aqui. Ó, o Ari falando aqui agora. Alô? Oi, não estou vendo aí. Estás vendo? Não estou vendo. Oi? Não? Então, estou aqui, ó. Mas a pergunta é a seguinte: como é que está como é que se classifica hoje os vinhos brasileiros? Os vinhos brasileiros, viva o Brasil! O Brasil na região lá do Rio Grande. Uma pergunta, porque eu tenho um sócio que tem uma fábrica de espumante em São Joaquim. E ele fabrica um espumante rosé. Sei. E é muito gostoso, pelo menos eu gosto muito, que é o Vicente Donini, que é o proprietário da Marisol. E como espumante, eu tenho degustado o espumante dele e outras que ele tira uma nota assim bem alta. Veja bem, essa região de Santa Catarina, que são os vinhos lá da Serra Catarinense, está se fazendo muita coisa boa. Muita coisa boa. E esse produtor faz muito vinho legal. Então, a gente tem que respeitar muito. O principal, vamos dizer, o pioneiro dessa região, lá de São Joaquim, é o pessoal da Secrisa. Vai me fugir o nome da vinícola lá. É Francione. Vinícola Francione. Isso. A Vila Francione. A Vila Francione, o dono da Secrisa, quando ele montou a vinícola lá em São Joaquim, todo mundo chamou ele de louco, porque ele montou uma das vinícolas mais modernas do mundo, né? Assim, a vinícola era um show, né? E linda, né? Linda mesmo. Linda. E aí eu me lembro que eu estava uma vez lá em Camboriú, um amigo meu falou assim, São Joaquim, que tem um louco lá que fez uma vinícola maravilhosa. E uma vez eu fui lá para visitar o louco, mas aí o louco já era famoso, né? E aí fomos na Vila Francione, e o que como é o nome dele lá? Dilor Freitas. O Freitas, Dilor, né? Freitas. Dilor Freitas. Então, ele, coitado, ele morreu antes de terminar o primeiro vinho, né? O Dilor. E ele fez essa vinícola, e o que ele fez? Ele plantou, o vinhedo dele é muito variado, tem várias cepas lá. Certo que ele queria fazer uma experiência de cada cepa, brancas e tintas. Aí,
São Joaquim é uma região que tem muito granizo, né? No verão, tal. Então o que o cara fez? Ele cobriu o vinhedo todo, né? Para o granizo não atingir a uva, tá certo? Então ele investiu uma fortuna. Ele fabrica vinhos excelentes. Ele foi o precursor de todo o pessoal que está lá, né? O pessoal da Marisol que está lá está fazendo vinho bom. Se pegar lá na região de Três Itilhas, ali por perto, tem gente fazendo vinho bom. Então, o vinho da Serra Catarinense virou um vinho muito respeitado. Tem muita coisa boa. Eu acho que vale provar. E vale também fazer um turismo naquela região, que o pessoal te atende muito bem, são essas vinícolas bonitas, e é a terra da gente, tá certo? Você está ali no teu estado. Posso falar isso porque eu sou catarinense, tá certo? Uma outra região, que é a região talvez mais tradicional, que é a região do Vale dos Vinhedos, lá perto de Caxias do Sul. Lá também se faz vinho muito bom, certo? Se faz espumante de grande qualidade, né? Só que o grande defeito do vinho brasileiro é que o governo taxa muito a parte de imposto. Então, o vinho brasileiro é um vinho muito caro. É uma pena isso aí, certo? Porque, às vezes, você tem R$100 para comprar uma garrafa de vinho, você vai mais no argentino ou no chileno e não acredita muito no brasileiro, tá certo? Porque o brasileiro está muito caro. Isso é uma pena, né? Por exemplo, os espumantes ali de Santa Catarina e lá do Rio Grande são maravilhosos. Eles têm ganhado concursos direto. Por quê? Porque o cara tem que colher a uva um pouquinho antes, porque essa época de janeiro é uma época muito chuvosa. Aí o agricultor, quando ele vê que está chovendo muito, ele antecipa a colheita. E aí a uva não está no ponto de maturidade boa. Então ela tem uma acidez muito alta. E tudo que o espumante gosta é de acidez elevada. Então o nosso espumante tem uma acidez maravilhosa, é uma acidez mais pujante do que o champanhe, na região de Champagne, tá certo? E por uma questão de clima, tá certo? Então, tem muita coisa legal, só que o preço é absurdo, né? Não sei se eu respondi a pergunta. Não, ótimo. É ótimo, ótimo. É um pouco caro, sim. É caro, infelizmente é caro. E alguém mais? Eu estou à disposição aí. Se eu souber, eu falo, que eu não souber, eu não falo. Ângelo, acho que no chat muita gente perguntou alguma coisa, talvez respondeu que... Eu estava tentando abrir aqui o meu microfone. Seu Luiz, no chat tem muitas felicitações de que a palestra está maravilhosa, que é instigante, vontade de conhecer mais os vinhos da França, vontade de viajar. E eu vou fazer uma última pergunta, tentando resumir o que foi perguntado agora por último. Tem alguém perguntando, na opinião do senhor, a respeito de rolha sintética e rolha natural, se realmente a gente precisa prestar atenção nisso. E outra pessoa também pediu sobre vinhos brasileiros, o senhor já falou, e alguém perguntando se o senhor conhece a espumante Goethe e se tem alguma coisa para comentar sobre a espumante Goethe. Espumante Goethe, eu não conheço, pelo menos não me lembro, assim, eu não poderia comentar. É um brasileiro, não? Você sabe se é brasileiro o espumante? Eu não estou escutando. Não estou escutando, não estou escutando. Eu errei aqui o botão. Foi a Edna quem perguntou. Edna, de onde que é o espumante? De Uruçanga. Ah, de Uruçanga. Ah, tá, é da uva Goethe. Tem uma uva em Uruçanga, Goethe. Veja bem, Uruçanga é uma região ali próximo de Criciúma. Eles produzem muito vinho ali. Eles produzem, inclusive, um vinho Bordeaux, da uva Bordeaux, que chama Bordeaux com B-O-R-D-O com acento circunflexo. Quer dizer, é bem dali, porque Bordeaux tem outra... né? Eles fazem um vinho ali, são vinhos mais simples. Eu não diria que são grandes vinhos, mas é um vinho que dá para beber, tá certo? É um vinho que tem preço muito bom, né? Esse espumante eu não conheço, mas ele é questão de provar.
Veja bem. E você, possivelmente, ele deve ter por um preço, né? É uma região assim mais simples para vinho. Mas está no... É um vinho honesto, né, Ike? Pode ser. Honesto é um negócio... Agora deixa eu falar da outra pergunta, que são as rolhas, né? O que é que... Veja bem, a rolha, só para a rolha natural, a rolha de cortiça, ela é feita da casca de uma árvore que chama-se sobreiro, que é muito cultivado, muito plantado lá em Portugal. Deixa eu só contar a historinha para ver, depois você vai me dar razão. O sobreiro é uma árvore que o português lá ele planta, né? E ela dá a primeira casca, vamos dizer assim, para você descascar a árvore e produzir a rolha depois de 20 anos, mais ou menos. Aí você vai lá, tira toda a casca e você produz a rolha de cortiça maciça, que é a melhor rolha que tem para vinho. Aí você tirou toda a casca, aí para ela produzir outra casca, ela vai levar mais ou menos uns 8 anos. Você vai lá e tira. Quer dizer, veja bem, com o aumento que houve na produção de vinhos hoje em dia, se produz muito vinho hoje em dia, a rolha de cortiça não dá mais conta, tá certo? Aí eles começaram a fabricar a rolha sintética. A rolha sintética, ela teve o seu sucesso relativo, mas ela não teve assim, ela não foi muito para frente. Ainda se usa muita rolha sintética, mas ela não dá um efeito muito legal. O pessoal os produtores não gostam muito. Aí eles começaram a fazer os Crio Cap. O que é os Crio Cap? É uma rolha atarrachada, é uma tampinha atarrachada, tá certo? Então hoje, por exemplo, você pega os vinhos da Nova Zelândia, os vinhos da África do Sul, os vinhos da Austrália, praticamente todos os vinhos, os grandes vinhos e os vinhos mais simples, tudo é feito de Screw Cap, ou seja, é rolha atarrachada, tá certo? Hoje, por exemplo, no Brasil, aqui na América do Sul, já se faz muito vinho com essa tampinha de metal, tá certo? Ainda não se tem uma informação para os vinhos muito longevos como é que eles se comportam. Por exemplo, você pega um grande Bordeaux, um grande vinho de Bordeaux, que é feito à base de Cabernet Sauvignon, você pode consumir ele depois de 20 anos, depois de 30 anos. Eu já tomei Bordeaux de 40 anos que estava impecável. Tá certo? Agora, será que essa rolha, essa tampinha, como é que ela vai proteger o vinho durante esses anos todos? Porque a rolha de cortiça, ela é um pouco, ela tem vamos dizer assim, uma leve, vamos dizer assim, a parte natural dele deixa entrar um pouquinho de oxigênio. Então, de certa forma, o oxigênio vai entrando, mas assim, coisa mínima, e o vinho vai evoluindo dentro da garrafa. Quando você fecha tudo e não tem nada, não se sabe por longos anos como é que esse vinho estaria. Mas, assim, para vinhos normais, até 10 anos de coisa, está fazendo o maior sucesso. É difícil você, hoje, pegar um vinho da África do Sul que não seja Screw Cap. Tá? Então, a evolução da rolha de cortiça é o Screw Cap, certo? Hoje em dia tem muita tecnologia, então o pessoal eles sabem fazer a rolha de tal forma como se fosse quase uma coisa natural. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Eu acho que sim, seu Luiz. Não tem mais pergunta no chat, somente agradecimentos e elogios pela excelente palestra. Eu devolvo a palavra. Obrigado, eu espero que vocês entenderam alguma coisa. Eu passei muita informação para vocês, às vezes eu fico preocupado, mas assim, o mínimo que tinha que falar da França foi isso que eu falei para vocês. Tem muito mais coisa, mas, sabe, aí é muita informação, eu acho que não é o caso, né? Assim, o que eu acho para vocês, a informação, é para vocês, pelo menos, poderem escolher um pouquinho do vinho francês, certo? Porque, sabe, para não ficar tão perdido assim, né? Certo? Mas o conselho que eu dou, vai comprar vinho, pede sempre uma dica, pede sempre uma pessoa especializada que dá alguma informação.
Porque comprar no escuro, às vezes você acerta, mas às vezes você cai em cada fria aí que é uma complicação. Então é isso, pessoal. Fala. Luiz, só para saber se agradou ou não, do pessoal que participou, que eu contei mais ou menos, tiveram umas 35 pessoas. Opa, bastante. Normalmente teriam uns 15 ou 17. Então, teve muitos convidados, apareceu bastante gente. E só para saber se agradou ou não, nós já passamos bastante da hora e a grande maioria ainda tá aí. Alguns saíram, talvez por alguns problemas, mas a grande maioria está aí. Então, se não tivesse agradado, estava bem esvaziada a sala. Então, assim, em nome do nosso clube, eu quero agradecer a tua palestra, a disponibilidade e dizer para o pessoal que é o seguinte, quem me conhece, não vem tirar dúvida comigo, tá? Porque eu vou ter que perguntar. Não, mas o meu irmão, Paulo, ele tem uma grande qualidade, além de ser meu irmão, ele está com a Roseli, que a Roseli gosta muito de vinho, tá certo? E está levando ele para esse mundo e está sofisticando ele. Isso eu fico grato a Roseli. Certo? Desculpa aí a... Qual é o vinho que você está bebendo, Roseli? O Rutine, ó. Rutine é um belíssimo produtor, um bom vinho. Qual bom vinho. Paladar agradável. Então, só para vocês saberem, o Luiz Henrique ele me conhece há mais tempo do que eu conheço ele. Acho impossível isso aí. Não é que assim, quando eu nasci ele já era um guri. E o que eu me lembro, o recém-nascido ele conhece só a mãe. Ele vai conhecer o resto da família depois de um tempinho. Então, como ele já me conhecia, eu fui conhecer ele um tempinho depois. Tá bom. Assim, só para encerrar, eu quero agradecer e quero dizer da minha satisfação de ter tido essa oportunidade de receber esse convite, né? Principalmente porque na nossa família tem vários rotarianos, né? O meu pai foi rotariano, o meu sogro foi rotariano, eu tenho alguns cunhados que são rotarianos, sobrinhos que são rotarianos. Eu não segui o exemplo do meu pai, mas o Paulo seguiu, o Paulo Afonso Schmidt Filho, que é o que mais se identifica com o meu pai, né? Então, e agradecer a vocês a atenção e a paciência, enfim, eu espero ter podido passar alguma coisa no mundo de vinho, tem muito mais coisa. Eu estou à disposição de vocês, tá certo? Qualquer outra informação, né? A gente sempre que vai fazer alguma coisa de vinho, sempre tem que eleger um tema, porque se deixar em aberto, daí a gente fica muito louco. Então tem que, ou elege uma região, ou elege um país, ou elege uma uva, e por aí vai, né? Essa apresentação em live, em Zoom, para mim é uma novidade, né? Eu falo sempre para o pessoal que eu sou do tempo da caneta tinteiro, né? E a gente vai evoluindo, e hoje em dia nós estamos fazendo essa palestra. Agora, eu ainda sou de fazer palestras presenciais, onde você tem um grupo, que hoje eu vi alguém bebendo vinho aí, mas vi de longe, não deu para, vamos dizer assim, olha, legal, que vinho é o seu, como é, como é que não é. E se você está presencial, a gente aproveita mais, porque degustar num grupo é bem melhor, porque cada um tem uma informação, cada um tem um paladar, né? Então é mais gostoso. E aquele negócio, você vai degustando, você pega uma reunião aí com umas 10 garrafas de vinho, no final está todo mundo feliz, está todo mundo tranquilo, né? Então é o grande negócio do vinho. O vinho é uma bebida social, pessoal. Bebam bastante, que não faz mal para a saúde. Não faz mal para a alma, não faz nada. Eu, infelizmente, eu estou com um problema grave aqui, que eu tive um probleminha de saúde, mas já sanei, e o médico me deu uma informação assim que eu fiquei muito pesaroso. Ele disse que eu tenho que ficar um mês sem beber álcool, né, porque ele quer fazer um teste, que eu tive um problema de arritmia, e eu disse, puxa, essa é a pior notícia que o senhor está me dando, porque a coisa que eu mais gosto é um vinhozinho à noite, sei lá. Mas, enfim, quem não tiver problema, que continue bebendo e varie bastante. Pessoal, muito obrigado por vocês, muito obrigado pela paciência, e eu estou à disposição de vocês aí, tá bom? Valeu, uma turma bem simpática. Antes de encerrar, se alguém mais quer se manifestar, por favor, senão damos por encerrado a reunião. Presidente, eu só gostaria de colocar a presença, nós tivemos a presença
na maior parte da nossa reunião, de 2 governadores distritais, do Eurildo Monteiro Filho e também do José Alberto Nodin, e também do presidente do Rotary Clube Blumenau, Antônio Ministrina, além do nosso ex-companheiro Luiz Goltz, que até se manifestou, e de sua esposa Rúbia. Que alegria contar com vocês. Do nosso futuro companheiro Fabrício Gadotti, além de outros companheiros de outros clubes que eu não tenho como nominar todos aqui. Então, só gostaria de registrar isso. Obrigada. Então tá, então se ninguém mais tem que se manifestar, eu quero agradecer de novo ao Luiz Henrique. Quando eu tive essa ideia de fazer eu tive a ideia de fazer uma noite de vinho, então cada um tomaria o seu vinho, a exemplo de uma noite de drink que a Ângela tinha bolado um pouquinho antes de deixar a presidência, e daí eu pensei, disse, opa, tem que botar alguém para falar de vinho. Aí conversei com o Wiki, aí ele logo se prontificou e tal, daí ele estava mais preocupado em saber o nível de conhecimento do pessoal que ia assistir. Eu digo, não, acho que o nível de conhecimento é mais a nível de bebedor de vinho, acho que não tem nenhum estudioso em vinho aqui, mas deve ter um ou outro que, claro, que já tem um paladar mais refinado e que já conhece um pouco mais. Mas eu não quis dizer para tirar por mim, porque daí ia ser uma catástrofe. Mas, de qualquer jeito, eu agradeço que ele conseguiu, pegou uma ajuda técnica da Patrícia, conseguiu mostrar os mapas, tudo. Eu fiquei bem satisfeito, não sei como é que vocês se sentiram, mas acho que todo mundo gostou, tanto é que já passou quase 1 hora da reunião e está todo mundo aí ainda. Então, eu queria agradecer mais uma vez, obrigado por tudo, obrigado por todo mundo que compareceu, que está aí ainda, e a gente vai conversando. Tá? Boa noite a todos e dou por encerrado. Boa noite, Roseli, Rúbia, Luiz, prazer revê-los. Boa noite, boa noite. Boa noite. Roseli, boa noite. Boa noite a todos. Muito interessante, Luiz. Obrigado, muito obrigado. Tchim. Além do simpático, muito comunicativo. Tchim. É isso aí. Um abraço. Muito obrigado. Gente, Valeu, Fátima. para todos. Tchau. Tchau, tchau.